Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais uma edição do Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Setembro é o mês da Bíblia, tempo em que as comunidades cristãs refletem sobre a importância da leitura da Palavra de Deus na vida de nossas comunidades e, claro, de cada fiel em particular. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja tem incentivado que cada fiel tenha em suas mãos a Bíblia e que ela seja considerada na animação da vida das comunidades. Porém, já bem antes, São Jerônimo já havia dito: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Assim, somos convidados cada vez mais a conhecer a palavra e a ter a palavra no sustento de nosso caminho espiritual e eclesial. Para nos ajudar a refletir, crescer nessa temática, nós recebemos com muita alegria a irmã Rosana Pulga, da Congregação das Irmãs Paulinas, ela que é fundadora e assessora do Serviço de Animação Bíblica e está conectada conosco direto de Porto Alegre. Irmã Rosana, seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Muito obrigada pelo convite. E também conosco, numa conexão internacional, direto de Pádua, na Itália, o padre Márcio Pimentel, que é do clero da Arquidiocese de Belo Horizonte e está cursando seu doutoramento em teologia, em liturgia, lá na Itália. Padre Márcio, seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Obrigado, agradecido pelo convite. Muito obrigado, vamos com certeza ter uma conversa bastante produtiva hoje. Em um minutinho nós começamos, agora eu quero dar aquele recado especial de agradecimento a você que colabora com esta obra de evangelização, a obra dos filhos e filhas do Pai Eterno. Nós todos juntos evangelizando através da TV das Bênçãos do Pai e juntos também construindo o novo santuário do Pai Eterno em Trindade. Obrigado por seu sim, obrigado por sua contribuição fiel. Mesmo que seja pequena contribuição, mas ela é valiosa aos olhos de Deus, porque ajuda para que todo esse projeto de evangelização aconteça. E se você que gosta da nossa programação, que leva evangelização, leva cultura, leva informação de qualidade até a sua casa, venha também para a AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, e venha colaborar para que essa obra de amor permaneça no ar, levando esperança e fé. Ligue para nós no 3506-9800, DDD é o 62. Acesse o nosso site, o portal paieterno.com, inclusive conheça toda essa obra de evangelização, ou se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. E que o Pai Eterno abençoe sempre a sua família e por sua colaboração com esta obra de amor. A celebração do mês da Bíblia não existe só para lembrar que somos a religião de um livro sagrado, como nos lembrou o Papa Emérito Bento XVI. Na época, inclusive, ele disse: o cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado. E na carta aos Hebreus nós lemos: a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito. Tudo isso mostra que precisamos deixar que essa palavra toque a nossa vida e não seja letra morta ou meramente aquelas palavras bonitas ou um livro onde encontramos curiosidades históricas. Inclusive, o tema do mês da Bíblia, nesse ano de 2020, proposto pela CNBB, é fundamentado no livro do Deuteronômio, que tem como tema, lá no Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, abre tua mão para o teu irmão. Com certeza, mais um chamado para que vivamos a dimensão da partilha e da caridade, a partir da própria experiência narrada na Palavra de Deus, na experiência dos nossos antepassados na fé. Bom, vamos fazer então a nossa conversa. Estamos recebendo a irmã Rosana Pulga, da Congregação das Irmãs Paulinas, e o padre Márcio Pimentel, da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas que está lá em Pádua, na Itália, em conexão conosco. Mas eu quero começar com a irmã Rosana. Irmã, sua experiência pastoral no serviço de animação bíblica, de apresentar esse beabá, fazendo aqui inclusive de uma obra que é bastante conhecida, né? Apresentar esse beabá da Bíblia às comunidades.
Na sua experiência, como a senhora percebe a acolhida das pessoas para conhecer e trazer a Bíblia de verdade para a sua experiência de fé? Essa experiência é encantadora com o povo das comunidades, sobretudo os mais humildes, os mais simples. Eles não tiveram uma instrução bíblica. Então, quando você expõe a palavra da Bíblia como palavra de Deus, como palavra da salvação, eles ficam encantados. Eles modificam o seu modo de ver, de pensar e de sentir. Eles aderem. E isso, para mim, como pastoralista, me dá uma satisfação imensa, uma satisfação enorme. Eu sinto que a minha missão, ela produz fruto, ela é fecunda. Não é porque eu sou uma religiosa que me dedico ao povo que eu não tenho meus filhos. Eu tenho meus filhos espirituais e que são muitos, muitos e muitos. Mais do que se eu fosse uma mãe carnal, uma mãe física, né? E isso traz um prazer espiritual, um prazer apostólico, o prazer de viver por esse povo. Uma alegria a senhora dar esse testemunho, porque mostra que, digamos, na sua vida consagrada enquanto religiosa paulina, a senhora, digamos, expressou com esse importante serviço de oferecer ou de ensinar as pessoas a terem a Bíblia na sua caminhada. A senhora percebeu em algum momento as pessoas apresentando dificuldades, e que tipo de dificuldades que surgiram nesses encontros? Bom, as dificuldades estão sempre na linha da interpretação, porque a maioria interpreta ao pé da letra, e a Bíblia não quer ser lida assim, não é? Então, eu procuro ajudá-los a ler por detrás da letra. O que é que a letra esconde? Qual é o conteúdo verdadeiro que a letra quer expressar? Também porque é um livro milenar, não é? Está muito longe da nossa cultura, está muito longe do nosso entendimento daquela época. Então, para isso, a gente também tem que se preparar muito. Eu me preparo muito para poder falar para o povo, porque eu não posso dizer para eles nem mentiras e nem invenções. Eu tenho que procurar dar o conteúdo mais próximo possível daquilo que, na época, a palavra queria falar, daquilo que a palavra queria dizer. Então, muitas vezes, o povo fica meio assustado, porque eles interpretavam ao pé da letra, né? Mas, quando você começa a esmiuçar um pouco o conteúdo por detrás da palavra, é uma alegria imensa para eles também, quando eles começam a compreender o que aquela palavra significa. Principalmente os textos mais difíceis, que eles têm mais dificuldade de compreender, são os primeiros capítulos do Gênesis, que são narrativas mitológicas, são narrativas figurativas e têm que ser muito bem interpretadas, não é? Com certeza. Digamos que há páginas da Bíblia que a gente tem que ter muita honestidade de dizer, que mesmo para os estudiosos, elas exigem um esforço de compreensão, né? Mas que com certeza, nesse esforço, nós crescemos sempre. Agora, quero ouvir o Padre Márcio, porque o senhor está se aprofundando, inclusive, no conhecimento da liturgia, e é exatamente na liturgia que a maior parte das pessoas tem contato com a palavra, né? Não há celebração litúrgica sem a proclamação da palavra. Como que o senhor percebe a preparação das comunidades para celebrar a palavra de Deus? Eu falaria de uma preparação que eu chamo de remota, uma preparação que a gente faz antes de celebrar, digamos assim. E no Brasil a gente tem uma tradição muito bonita das equipes de liturgia, né, que se reúnem costumeiramente durante a semana, o dia de semana que antecede o domingo, para preparar-se, né, e celebrar
para celebrar bem o dia do Senhor, né? E uma preparação que tem a ver com a própria celebração, né? Uma preparação que se dá no curso da celebração da missa, nas comunidades que podem fazê-la, ou na celebração da Palavra de Deus, na ausência do ministro ordenado, né? Então, tradicionalmente, falo da minha experiência no Brasil, o trabalho das equipes de liturgia tem sido exatamente de aprender a superar essa dificuldade que a irmã Rosana trazia, né? Que diz respeito à interpretação da letra bíblica, né? Fazendo isso a partir do que a própria liturgia oferece, né? Como horizonte interpretativo. Por quê? Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é de lembrar as pessoas que a palavra de Deus, em certa medida, não pode ser identificada com o livro, né? Isso é importante. Você dizia no início que a palavra de Deus é viva, né? Então, a palavra de Deus não pode ser identificada com um texto. Por analogia, a gente pode dizer que é a palavra de Deus. Mas, na verdade, o lugar, por excelência, no qual a palavra de Deus se dá é quando a comunidade, uma comunidade concreta, se reúne para fazer memória das ações que Deus realiza na história humana. E nós cristãos o fazemos a partir de tudo aquilo que Jesus disse e fez, a partir da história concreta de Jesus e, evidentemente, a partir daquilo que é vivido pela comunidade que celebra, né? Então, a palavra de Deus vem à luz quando, especialmente, a gente se reúne para fazer memória dessa ação maravilhosa de Deus, né? Então, sim. Que o senhor usou uma expressão muito interessante, que é o fazer memória da experiência do povo. E talvez aqui já tenha um caminho para eu poder abordar a questão das páginas difíceis, especialmente para serem interpretadas do lugar em que nós estamos hoje. Porque nós temos narrativas bíblicas que falam, por exemplo, de ações bélicas, de guerra, e que as pessoas olham aquilo e querem transferir para a realidade de hoje. Então, o nosso olhar para passagens como essa deve ser esse olhar de contemplar a experiência do povo daquele tempo. É correto o que eu estou dizendo, Padre Márcio? Eu diria que o que é específico dos cristãos é interpretar a página bíblica a partir da experiência de Jesus, né? E se a gente interpreta as páginas bíblicas a partir da experiência de Jesus, evidentemente que, por exemplo, essas narrativas belicosas, né, elas encontram uma orientação, porque para um cristão, e isso é tradição antiga, mesmo no Antigo Testamento, onde nós encontramos, sobretudo, tais narrativas, é sempre o Cristo que fala, é sempre o Verbo de Deus que fala. Então, para nós cristãos, a experiência de Jesus de Nazaré é, em certa medida, continuidade desse processo de revelação de Deus na história de Israel, né? Mas essa continuidade é feita também de superamentos, digamos assim, né? De descontinuidade, para usar um termo famoso nesses últimos anos na área da eclesiologia. Então, assim, eu penso que a saída é sempre pensar na dinâmica da revelação, né, que para nós cristãos é plena em Jesus. Então, se você pega um salmo, por exemplo, chamado imprecatório, né? A irmã Rosana pode me corrigir depois se eu me equivoco, em que no meio da dor, uma mãe ou as mães do povo hebreu suplicam a Deus que os bebês dos seus inimigos sejam jogados contra as paredes. É uma imagem
difícil, inclusive, que foi cortada das versões que a gente tem do desse salmo para a liturgia das horas. Evidentemente que a gente compreende não que Deus, como eu posso dizer, que Deus dê razão a esse sentir, mas a gente compreende, que é o que é mais importante, o nível de intimidade de uma mãe para escancarar, né, a sua dor perante o seu Senhor, sem grandes preocupações ético-morais, digamos assim, né? Então, mas absolutamente nós leríamos esse salmo e passaríamos a prática de pegar os bebês dos nossos inimigos e jogá-los contra a parede, né? Então, mas é a expressão de uma, né? do sentimento. É interessante perceber que tudo isso expressa o sentimento mesmo da nossa oração. E a palavra de Deus reproduz muito isso, né, irmã Rosana? E como o padre Márcio falou, o nosso olhar para passagens como essa é o olhar daqueles que já conhecem a plena revelação de Jesus Cristo. Mas acontece também conosco, não é, padre? Pode dizer, irmã Rosana. Acontece também conosco, não é, padre Márcio? Que às vezes a gente diz assim, tomara que aconteça isso para ele. A gente não diz isso. A nossa espontaneidade no nosso sentimento, ele foi mal, tomara que ele passe por isso para ver como que é bom. Na minha experiência pastoral, esse versículo aí é o que aparece quase todas as vezes, né? Porque eles, mas como que então na Bíblia aparece isso? E você também não diz? Tomara que aconteça para ele, para ver como que é bom. É verdade, irmã, é verdade. Então, não é a expressão de Deus, Deus quer isso. Não, é você que quer isso. Que ele passe por esse sofrimento para que ele experimente quanto foi grande o seu. Mas não é Deus que está falando isso. Exato. São expressões humanas, né, que estão num contexto de palavra de Deus, e não deixa de ser palavra de Deus, porque é a verdade nossa, é o nosso, está em nós isso. Exato, não é assim? E é o que mostra que a palavra, que a Bíblia, a palavra de Deus, traz toda essa experiência do povo e também a experiência que nós fazemos hoje ainda. Agora, irmã, quero aproveitar que a senhora está com a palavra agora, para a senhora falar da experiência da Lexio Divina, da leitura orante da palavra. Como é que esse método é rico? Qual a riqueza desse método e como é que as comunidades têm feito essa experiência? Olha, esse método é excelente. Hoje em dia ele já é mais conhecido já, né? Tem muitas comunidades fazendo e tem também muitos ensaios, vamos dizer assim, através da mídia, né? Eu tenho, por exemplo, uma mídia que todos os dias eu faço a leitura orante através de um site que vem de um centro de formação bíblica. Mas a leitura orante é aquela que faz a palavra viver, né? Porque enquanto nós lemos, nós deixamos que Deus nos fale, depois nós falamos com Ele. E ao deixar que Ele nos fale, ele entra nos nossos sentimentos, ele entra na nossa inteligência, na nossa vontade, e vai modificando o nosso modo de ser cristão. E nós, ao respondermos a Deus, também dizemos que queremos mudar, que queremos ser diferentes, que queremos atender a sua palavra. Então, essa leitura orante, ela é muito eficaz e é muito eficiente na formação cristã de hoje. Principalmente, eu vejo assim que há catecismos até, né, que trabalham a leitura orante, os catecismos de Dom Leomar, por exemplo, eles trabalham toda a catequese a partir da leitura orante. E isso é muito bom, porque as catequistas aprendem para si e levam isso para os seus catequizandos. E hoje está entrando também na catequese familiar.
através da leitura orante, o pai e a mãe voltam a educar os seus filhos. Então, a leitura orante ela é um método muito antigo, viu? É do tempo dos monges, mas se perdeu com o tempo, né? Ela ficou perdida. E o Vaticano II recuperou, e agora que ela está entrando mesmo de cheio, vamos dizer assim, nas comunidades e nas famílias também. E as famílias podem, inclusive, procurar, porque é um método que você pode fazer na comunidade, que você pode fazer, inclusive, sozinho, de contemplação. Não é uma leitura para você saber de capa a capa, mas é de aprofundamento na mensagem que o texto bíblico revela. Padre Márcio, agora vamos voltar a falar da liturgia, porque para tirar um bom proveito do que a palavra de Deus, do que a Bíblia, né, os textos bíblicos falam na liturgia, nós temos o silêncio, aquele silêncio que intercala as leituras. E temos, inclusive, o papel daquele que preside a celebração ao proferir a homilia. Tudo isso ali no momento da proclamação da palavra. As comunidades, o senhor avalia que elas têm avançado para aproveitar bem esses momentos na proclamação da palavra, bem feito, guardando o silêncio, e também os padres preparando homilias que falem ali da vida, para a vida das comunidades? Eu acho que o concílio nos deu a possibilidade de recuperar o lugar da escritura nas nossas celebrações, né? Isso é a primeira coisa. E isso se fez aumentando, né? Enriquecendo o que a gente chama de lecionário, né? E isso se deu também devolvendo a possibilidade da homilia, né? Antes do concílio a gente tinha no rito de Pio V pouquíssimo. O lecionário do rito de Pio V, né, do missal de Pio V, era muito pobre. O Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, nos faz praticamente ter contato com toda a Escritura, né? São poucas as passagens que não foram contempladas para as celebrações durante o ano litúrgico, não só na missa, mas também as outras celebrações sacramentais, etc. Recuperar a homilia fez com que a gente voltasse o nosso olhar para a liturgia, considerando toda ela como experiência da palavra de Deus, porque talvez ainda uma limitação nossa, diria, de considerar a liturgia como o lugar onde a gente proclama os textos da Escritura, etc., né? É também isso, mas a partir do concílio, a gente recuperou a consciência de que a celebração, os ritos que compõem a celebração, não são outra coisa que experiência daquilo que a Escritura registra. Evidentemente que a Escritura está ali como um testemunho de autoridade fundamental. De fato, não existe celebração cristã sem a leitura, ao menos de um pequeno texto da Sagrada Escritura. Embora a gente ainda tenha, por exemplo, irmãos presbíteros que fazem a confissão simplesmente escutando a lista de pecados que o fiel vem para contar, mas o ritual prevê ao menos uma pequena leitura de um trecho da Escritura para dar sentido à experiência, né? Então, assim, eu penso que o concílio permitiu que a gente redescobrisse a celebração litúrgica, os ritos com os quais a Igreja celebra, como oportunidade para experimentar o diálogo com o Senhor, essa conversa familiar com o Senhor, né? Então, toda a celebração está coalhada de Sagrada Escritura, se a gente quiser dizer assim. Sim. Os cantos, por exemplo, embora a gente ainda não tenha entendido isso e não tenha, de maneira talvez adequada e massiva, posto, né, em andamento, os cantos sempre foram, na sua origem, os salmos, os cantos da missa, né? Ou interpretações ou composições poéticas muito próximas
né, dos textos bíblicos. As orações, né, pensamos na missa aqui, né, a oração eucarística, aquelas 3 orações, a coleta, né, a oração do dia, sobre as oferendas, depois da comunhão, que chama de eucologia, são todas o ressoar, né, dessa experiência da palavra de Deus que a igreja fez durante os tempos. Então, assim, a homilia aparece como um momento mais, eu diria, mais explícito desse ato de conversar com o Senhor, né? É o momento em que, segundo os documentos que legislam sobre a liturgia, né? A homilia é esse momento de não explicar os textos bíblicos. Acho que nisso a gente ainda está um pouquinho atrasado, né? Muitos de nós fazemos homilias para explicar os textos, mas a homilia é o momento no qual, a partir dos textos, não só bíblicos, mas também dos textos das orações, dos cantos, se são bíblicos ou inspirados na Sagrada Escritura, dos ritos, momento a partir do qual a gente traz para fora, né? Esse é o sentido da palavra explicar, essa ação de Deus se mostrando para nós. E isso, claro, envolve tanto a Escritura, tanto os ritos, as orações, quanto a vida da comunidade, né? Muito bem. Então, assim, acho que isso é algo que a gente está descobrindo agora. Exato. Gostei muito quando o senhor pontuou que todas essas celebrações, inclusive a celebração do Sacramento da Reconciliação e todos os momentos celebrativos das comunidades têm que ser marcados pela presença da Palavra de Deus, inclusive também, podemos até lembrar aqui, na devoção popular, né? No terço nós temos a referência à Palavra de Deus. Talvez não tenhamos ali a leitura do texto, mas temos a referência ao texto, porque está fundamentado na experiência do povo. E também destacar a importância da preparação dos ministros, né, para bem servir nesse ministério da palavra nas comunidades. Para concluir, eu quero lembrar que a palavra de Deus sempre ocupou um lugar fundamental na história da igreja e do povo de Deus. Como a gente ouviu, dali é feita parte da experiência de fé de nossas comunidades. Porém, muitos são os homens e mulheres que, a exemplo de Maria de Nazaré, se deixam tomar pela palavra de Deus, de tal modo que neles a palavra gera vida. Podemos dizer que este é o grande desafio para nós hoje, deixar a palavra divina modificar a nossa vida, provocar em nós um movimento que o mundo tanto precisa hoje, viu? Abertura para o diálogo, abertura do coração para a acolhida, abertura das mãos para a partilha, como propõe esse ano o mês da Bíblia, né? Que não sejamos, então, indiferentes ao que nos diz a palavra e deixemos que ela modifique toda a nossa vida. A conversa estava muito boa, mas o tempo se esgotou. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu agradeço a irmã Rosana, da Congregação das Irmãs Paulinas, por sua experiência e aproveito, inclusive, para parabenizá-la pelo serviço que a senhora presta, né? Prestou e presta à igreja e às comunidades para que a gente possa crescer na intimidade com a palavra de Deus. Muito obrigado por sua participação, irmã Rosana. Obrigada pelo convite e que Deus abençoe você e o seu trabalho, aí o trabalho de vocês nessa divulgação da palavra de Deus, que é contínua na emissora de vocês. Muito obrigada a vocês também, que me deram essa oportunidade. Muito obrigado. E que o povo se volte cada vez mais para a palavra de Deus, lida, rezada, meditada e vivenciada. Amém. Muito obrigado. E muito obrigado ao padre Márcio Pimentel, que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas está lá na Itália, se especializando para servir cada vez melhor aqui na Igreja no Brasil. Padre Márcio, muito obrigado por sua participação. O agradecimento é meu, a conversa estava boa mesmo. Mas eu agradeço o convite e espero que vocês continuem com essa experiência de ajudar as pessoas a compreenderem melhor, né, o lugar da Palavra de Deus em sua vida. E aproveito para dizer que além da leitura orante, uma forma muito bonita de recuperar isso é através do ofício divino, né?
a liturgia das horas, o ofício divino das comunidades, redescobrir a oração de Jesus, né, que é impregnada de escritura, né, de palavra de Deus, se a gente quiser. É verdade. Muito obrigado pela participação e obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa. Até a próxima.